Olá a todos, vamos retomar as nossas aulas de Química Orgânica dentro de Ciências da Natureza 2 e hoje nós vamos trabalhar a aula de reações de adição em compostos que são insaturados. Dentro dessa classe de compostos insaturados, então nós temos os alcenos, alcinos, alcadienos e aromáticos. Tá? Bem, dividir a aula de hoje em conceito de reação de adição, né? E dentro desse conceito nós vamos colocar as reaçõezinhas genéricas de cada uma delas. Vamos fazer as reações de adição para alcenos. Nós temos dentro dessas reações de adição uma regrinha importante que é chamada de regra de Markov-Nikov. Vamos fazer as reações de adição de alcinos, reações em adição de alcadienos e também as reaçõezinhas de adição em aromáticos. Então vamos lá, para os conceitos das reaçõezinhas de adição. Dentro desse conceito de reação de adição, nós temos que as reações de adição ocorrem quando é possível quebrar ligações de compostos e adicionar a elas algumas espécies químicas, que pode ser desde átomos até grupamento de átomos. E essas reaçõezinhas ocorrem em compostos insaturados, aromáticos e compostos de cadeia fechada, tá certo? Então, a reaçãozinha genérica de adição nós vamos representar da seguinte maneira. Imagine aqui que nós temos, então, um composto insaturado. Estou representando esse composto insaturado através de um alceno, porque nós temos aqui apenas uma ligaçãozinha dupla, né? E nós vamos fazer a adição de um composto, que eu chamei genericamente aqui por AB. Tá? Para nós especificarmos ainda nesse momento quem é os átomos A e quem é o átomo B, e assim por diante. Né? Esse composto, então, esse alceno, na presença desse composto genérico A e B, sob condições especiais de catálise de reação, né? Nesse caso nós temos um catalisador específico, cada uma delas tem o seu catalisador, e na presença de calor, essa reaçãozinha vai ocorrer. Então vai ocorrer como? As ligações covalentes, representadas aqui por traços, elas também são pares de elétrons, né? Então nós temos densidade eletrônica ao redor dos átomos de carbono. Então, um desses pares, né, pode, então, se deslocar para um dos átomos do carbono. Então, o átomo de carbono se liga ao composto B e o outro átomo de carbono se liga ao composto A. Tá certo? Então, de uma maneira geral, como nós observamos aqui, a reação de adição implica em quebra de uma ligação covalente, uma das ligações duplas aqui, e a adição desses dois átomos genéricos, ou grupo de átomos genéricos, representados por A e B, que serão adicionados aos dois carbonos que pertenciam à dupla ligação. Então aqui nós podemos visualizar, no lugar da dupla ligação, agora nós temos uma ligação simples, e uma vez quebrada uma das ligações, foi adicionado A e B aos dois carbonos da dupla ligação. Tudo bem? Então, o mecanismo da adição é chamada de adição nucleofílica. Como é que funciona esse mecanismo? Então, da mesma maneira, lá o alceno que nós representamos na reaçãozinha genérica, ligado, digamos assim, irá reagir com o que nós chamamos do átomo A genérico, que eu vou chamar aqui de eletrófilo, na presença do catalisador adequado. Então, a ligação dupla, que é o par de elétrons, irá se ligar a esse composto A, que está precisando de um parzinho de elétrons, e, consequentemente, formando o que nós chamamos de composto intermediário, tá certo? No qual nós temos a ligação do composto A, tá certo? Ou do átomo A, ao carbono da dupla ligação, e, consequentemente, o outro carbono ficará com uma carga positiva. Este composto intermediário, que nós chamamos de carbocátio, depende de uma série de fatores de estabilização, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente.
tá certo? Mas o tempo de vida desse composto, desse intermediário carbocático é muito curta, tá? Logo em seguida, ele vai se ligar ao composto B, que nesse caso é chamado de nucleófilo. Por que ele é chamado de nucleófilo? Porque ele, na presença da reação adequada, se ligará ao átomo de carbono que tem a densidade de carga positiva. Ou seja, está faltando elétrons para ele, mas ele tem uma necessidade de elétrons, né? E esse nucleófilo tem esse parzinho de elétrons que pode ser dado a esse carbono. Então você tem aqui a ligação do composto B, tá certo? Então, da mesma forma que eu mostrei genericamente para você no slide anterior, estou mostrando detalhadamente aqui a etapa que ocorre a adição, né? Então, genericamente, nós tínhamos o alceno ligado ao composto A e B, de início nas condições específicas de catalisador. O par de elétrons se liga ao eletrófilo. É assim chamado porque ele tem densidade de elétrons, ele tem pouca densidade de elétrons, ele precisa de elétrons, né? Então aqui eletrófilo significa amigo de elétrons, que receberá o elétron da dupla ligação, tá certo? Na sequência, o composto B, que aqui é chamado de nucleófilo, receberá esse par de elétrons, né, a partir da quebra da ligação A e B, e esse par de elétrons então se ligará ao segundo carbono, formando então a reaçãozinha de adição, que é simplificadamente explicada no slide anterior, tá certo? Como eu falei para você, esse intermediário depende de uma série de condições para estabilização. E nós já estudamos a estabilidade de carbocátions em slides e aulas anteriores, né? Lembre-se que eu mostrei para você, né, que você tem os radicais orgânicos ligados ao carbono, tá certo? Então você tem um radical terciário, um radical secundário, um radical primário, que pode ser representada pela ligação através de um grupo CH3 ou de 3 hidrogênios. Então, o que nós temos? Que quando nós temos um carbocátion terciário, ele é muito mais estável do que um carbocátion secundário, que é mais estável do que os carbocátions primários. Então, a estabilização do carbocátion é que vai determinar a velocidade das reações e a forma até como esse composto A e B serão ligados. Tudo bem? Na sequência, então, nós vamos estudar as reaçõezinhas de adição em alcenos. A primeira reaçãozinha de adição é a mais simples dela, que é a hidrogenação catalítica. Nessa reaçãozinha nós não temos grandes dificuldades. Então eu tenho aqui representado o eteno, que é um alceno, dupla ligação, e ele vai se ligar junto com uma molécula de H2, de hidrogênio. As condições para que essa reação ocorra, né, é pressão de hidrogênio e o catalisador é platina, né? Então, vamos lá, recordando, o que vai acontecer? Primeiro, o parzinho de elétrons da ligação dupla irá atacar, né, o eletrófilo dessa molécula de H2, né? E esta ligação covalente, que também é um par de elétron, irá se deslocar para esse átomo de hidrogênio, formando então o nucleófilo. Esse nucleófilo, na sequência, se liga ao carbono que ficou com a carga positiva, ou seja, o carbocátion que foi formado. E, consequentemente, nós temos a adição de um átomo de hidrogênio a cada um dos átomos de carbono da dupla ligação. Tranquilo até aqui? A reaçãozinha de hidrogenação catalítica não tem grandes problemas. De uma maneira simplificada, basta quebrarmos uma das ligações da dupla e a cada átomo de carbono adicionarmos mais um átomo de hidrogênio proveniente da molécula de H2. Tá? A halogenação segue o mesmo esquema. Tá? Halogenação significa adição de halogênio. Então vamos partir do princípio que eu tenho de novo a molécula de eteno e vou adicionar uma molécula de halogênio, no caso aqui representado por Cl2. Né? Essa reaçãozinha ocorre na presença de éter ou tetracloreto de carbono. Ela precisa de um meio orgânico para que a molécula de cloro ou bromo seja solúvel para que a reação possa acontecer. Então o procedimento é o mesmo. O parzinho de elétrons de uma das ligações duplas, né, irá atacar o
o eletrófilo presente nessa molécula de Cl2. Consequentemente, o par de elétrons da ligação simples se desloca para esse outro, formando então o eletrófilo. Aliás, um nucleófilo, né? Eletrófilo é esse primeiro, nucleófilo é o segundo. E esse nucleófilo, então, que contém o parzinho de elétrons, irá atacar o segundo carbono. Consequentemente, teremos os átomos de cloro adicionado aos dois átomos de carbono da dupla ligação. Mesma coisa que eu mostrei no caso da reação de hidrogenação, de uma maneira simplificada, bastaríamos pensar da seguinte maneira. Quebra-se a dupla ligação, tá certo? E para cada um dos carbonos em que a dupla ligação foi quebrada, adiciona-se um átomo de cloro. Aqui não tem grandes dificuldades, tá? Mas nós temos aqui, então, um certo grau de dificuldade quando pensamos nos aletos de hidrogênio. O que são os aletos de hidrogênio? São átomos de halogênio ligados com hidrogênio. No caso, o átomo de cloro, né, ligado ao hidrogênio, formaria o ácido clorídrico. O bromo ligado ao átomo de hidrogênio formaria o ácido bromídrico, né? Então, nós estamos falando de uma adição que nós representamos por HX, ou seja, H mais um halogênio. Então, semelhante às outras reações que eu mostrei para vocês, eu estou pegando o eteno, essa é a nossa molécula de alceno base, né, que nós mostraremos as reações de adição, né, a dupla ligação aqui, iremos reagir com HX, né? Lembrando que essa condição também precisa de um meio em que haja solubilidade, né, do halogênio. Então, nós fazemos isso com éter ou éter etílico. E vai acontecer da mesma maneira. Aqui, no caso, né, o hidrogênio será o eletrófilo e o átomo de halogênio o nucleófilo. Então, o parzinho de elétrons da dupla ligação aqui, ele irá atacar o nucleófilo, aliás, o eletrófilo, que é o hidrogênio. Essa ligação será deslocada através de par de elétrons para o halogênio e, consequentemente, esse nucleófilo formado irá atacar o carbono, carbocátion, formado através do deslocamento do par de elétrons desta ligação. E, ao final, teremos a adição, né, de o átomo de halogênio e o hidrogênio adicional também. Maneira simples, né? Quebra-se a dupla ligação, aos carbonos da dupla ligação, um deles você adiciona o hidrogênio e o outro você adiciona o átomo de halogênio, representado por X. Lembrando que o X pode ser cloro e bromo, tá certo? Bem, mas as reaçõezinhas, né, de adição de HX têm um inconveniente que nós vamos estudar aqui e também recordar uma regrinha importante que se chama regra de Markov-Nikov, tá? Bem, essa regra de Markov-Nikov o que seria? Lembre-se que nós temos nas reaçõezinhas de adição a formação de carbocátions, né? E a estabilidade dos carbocátions depende, né, do carbono no qual essa carga positiva irá formar. Então, o carbocátion de carbono terciário é mais estável do que o carbocátion de carbono secundário, que é mais estável do que o carbocátion de carbono primário. Nesse caso, se eu classificar esse carbono e classificar esse carbono, eu tenho aqui um carbono primário e um carbono secundário. Esse carbono é secundário porque está ligado a dois outros átomos de carbono. Preste atenção. Estou fazendo apenas a classificação dos átomos de carbono da dupla ligação aqui representada. Nós vamos realizar uma reaçãozinha de adição, que envolve a quebra da dupla ligação. E, consequentemente, irá se formar um carbocátion, ou seja, um intermediário no qual haverá um carbono com carga positiva. E a estabilidade, então, é definida por ser um carbono terciário, secundário ou primário. Então, existem duas possibilidades aqui de formarmos carbocátion, o do carbono primário e do carbono secundário. Como sabemos que o carbono secundário se estabilizará melhor a carga positiva, então nós teremos um intermediário formado aqui, tá certo? Então, vamos continuar. Então, vamos fazer a adiçãozinha de HX na presença do meio adequado para a reação ocorrer, tá certo?
Então vamos lá. A densidade eletrônica representada pela dupla ligação se deslocará e irá atacar o eletrófilo da molécula seguinte, tá certo? Então, o parzinho de elétrons vem e ataca o hidrogênio, né? E aí eu tenho a possibilidade de formar dois carbocátions. Então, o que nós vamos perceber? Que ao ocorrer o ataque desse parzinho de elétrons ao hidrogênio, esse par de elétrons da ligação se desloca para o halogênio, né, que será o nosso nucleófilo, e esse irá atacar o carbono secundário, porque é ele que terá o carbocátion formado de forma mais estável. Então, nós teremos a adição do halogênio ao carbono secundário. Tudo bem? Lembrando, então, que o X representa cloro e bromo. Então, vamos lá. Qual é a regrinha de Markov-Nikov? O átomo de hidrogênio ou qualquer eletrófilo se adicionará preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Isso ocorre em formação da estabilidade do carbocátion formado. Então vamos lá. A adição de HX a dupla ou tripla ligação aos compostos insaturados dá-se preferência para que o hidrogênio seja ligado ao carbono com maior número de hidrogênios. E o outro grupo, né, o nucleófilo, irá ligar-se no carbocátion mais estável formado. Tudo bem? Então, vamos continuar. A reaçãozinha de adição em alcinos. No caso de adição em alcinos, né, só recordando aqui que os alcinos são os átomos, aliás, são as moléculas que temos tripla ligação entre átomos de carbono. Né? Então, aqui eu vou representar a hidrogenaçãozinha catalítica. Então, hidrogenação catalítica significa adição de hidrogênio a insaturações, ou seja, as duplas e triplas ligações que está aqui. Preste atenção no que eu vou chamar na sua atenção aqui. Nós estamos falando de parcial. Significa que, como vimos anteriormente, no caso de alcenos, nós podemos quebrar uma das duplas ligações. No caso de alcinos, eu posso quebrar duas das três ligações. E se eu fizer a adição apenas de uma molécula de hidrogênio, eu estaria quebrando apenas uma ligação, tá certo? Então, para que isso ocorra, a catálise da reação é utilizando paládio e sulfato de bário. Então, como é que vai ocorrer? Mesma coisa, a densidade eletrônica de uma das ligações irá atacar o eletrófilo. Consequentemente, esse par de elétrons se deslocará formando o nucleófilo e esse nucleófilo vem e se liga ao segundo carbono a partir do momento da quebra dessa ligação. Tá certo? Então, no caso aqui, o etino irá formar o eteno. Tudo bem? E se for uma hidrogenação catalítica total, se das três ligações eu posso quebrar duas, então significa que eu vou reagir o etino com duas moléculas de hidrogênio. Aqui a condição é platina e uma quantidade de hidrogênio representada aqui em 3 atmosferas. Se eu tenho três ligações, eu posso quebrar duas, então nós formaremos o etano, quebrando duas das três ligações formadas, tá certo? Então, para a halogenação, no caso de cloro e bromo, o mecanismo é o mesmo para a hidrogenação parcial e total, mudando apenas as condições da reação. O que eu estou querendo dizer? Para você realizar a adição de H2 ou Cl2 ou Br2, o mecanismo de reação proposto aqui é o mesmo. Tudo bem? Bem, pessoal, diferente do que nós vimos, anteriormente, nós vamos ver agora a adição de HX, ou seja, dos haletos de hidrogênio. Aqui nós temos uma diferença importante. Então vamos lá, recordando, aqui nós temos o composto insaturado, tá certo? Tripla ligação, e vamos adicionar HX, tá certo? Lembrando que X pode ser cloro e bromo, nas condições especificadas. Então, o que vai acontecer? Uma das ligações aqui, das insaturações,
irá deslocar-se na forma de par de elétrons e atacar aqui o eletrófilo, tá certo? E irá formar o carbocátion correspondente, tá ok? Essa ligaçãozinha simples, que é um par de elétron, então se deslocará para o halogênio, no caso aqui cloro ou bromo representado por X, formando um nucleófilo, e esse nucleófilo irá atacar o outro carbono, tá certo? Pense que aqui, como são duas moléculas de HX, nós teremos a quebra de duas das três ligações covalentes, então formando um composto saturado e adicionando hidrogênio e o átomo X, né, que seria cloro ou bromo a molécula, tá certo? Então, X aqui seria cloro e bromo. E como seria a regrinha de Markov-Nikov nessa condição? Então, eu tenho representado aqui, tá certo? Uma molécula de alcino, tripla ligação aqui entre carbonos, né? E eu tenho um carbono primário e tenho um carbono secundário. E vou fazer a adição de HX, né? Recordando a regrinha de Markov-Nikov, lembre-se que o nucleófilo irá ligar-se ao carbocátion mais estável formado aqui nesta molécula, ou seja, o carbocátion formado de carbono secundário. Eu tenho carbono primário e carbono secundário. O mais estável é o carbono secundário. Mas a regrinha de Markov-Nikov também diz que o hidrogênio, ou seja, o eletrófilo, irá ligar-se ao carbono mais hidrogenado, então ele se ligará a esse carbono. Então como é que fica o mecanismo? Então nós temos a dupla ligação, aliás, a insaturação, uma delas representa um par de elétrons, vem e se liga ao eletrófilo, tá certo? Esse eletrófilo, então, fará com que esta ligação, esse parzinho de elétrons, forme o nucleófilo. E o nucleófilo irá ligar-se ao carbocátion mais estável, tá certo? Então o hidrogênio vem para o carbono mais hidrogenado e o cloro ou bromo representado por X irá para o carbocátion mais estável, que é o carbocátion secundário. Então nós teremos a adição de dois halogênios ao carbocátion secundário, que é mais estável, tá certo? E os dois hidrogênios adicionados irão para o carbono primário, porque ele é o carbono mais hidrogenado. Tudo bem? E nós temos ainda reaçõezinhas de adição em alcadienos, tá? Essa também é uma reaçãozinha bastante importante. Alcadienos. O que são os alcadienos? Os dienos, assim chamados, né? Se você pegar a palavrinha aqui, O representa hidrocarboneto, em representa dupla ligação, di significa duas duplas, então, e alc significa hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então, alcadieno significa hidrocarbonetos de cadeia aberta insaturados com duas duplas ligações. Então, aqui está escrito na definiçãozinha, os dienos são hidrocarbonetos insaturados com duas duplas ligações e podem ser divididos em três grupos conforme a posição das duplas ligações. Então vamos lá. Nós temos aqui uma representaçãozinha importante. Cada dois traços desse representam dupla ligação. Não estão representados aqui, mas em cada vértice e em cada extremidade, então extremidade e vértice, nós temos um átomo de carbono. Então, nós temos duas duplas ligações no mesmo átomo de carbono representado aqui no vértice. Então, nós dizemos que esse alcadieno ele é acumulado. Os alcadienos isolados significa que as duas duplas ligações presentes no compostos estão isolados por duas ou mais ligações simples. E os alcadienos conjugados, nós temos as duplas ligações separadas apenas por uma ligação covalente simples. Desta forma, os alcadienos que são acumulados ou isolados, as suas reações de adição para os alcadienos, esses que eu demonstrei aqui, né, é idêntica às reações que ocorrem com alcenos. Então, você pode considerar cada uma dessas duas ligações duplas que acontecem aqui como se fosse um mecanismo independente um do outro. Porém, para os alcadienos conjugados, né,
está escrito aqui que os alcadienos conjugados são mais estáveis que os alcadienos acumulados e isolados. E, portanto, dessa forma, seu mecanismo de adição parcial é diferente. Então, vamos lá. Como os acumulados e os isolados reagem como alcenos, e nós já vimos as reaçõezinhas de alcenos, então eu não vou me delongar aqui em explicar esse mecanismo, porque ele já foi explicado em momento anterior, nos slides anteriores. Nós vamos tratar apenas dos alcadienos conjugados, porque eles são mais importantes nesse mecanismo, tá certo? Então vamos lá, para as reaçõezinhas com os alcadienos conjugados, né, nós podemos ter a adição que nós chamamos 1,2 e a adição 1,4. Vamos trabalhar a primeira, adição 1,2. Está aqui o primeiro alcadieno conjugado para nós trabalharmos, tá certo? Como é que eu sei que esse é um alcadieno conjugado? Duas duplas ligações separadas por apenas uma ligação simples. Por que chamada de adição 1,2? Se você numerar essa cadeia carbônica, tanto faz. Se você fizer a numeração da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o composto será o mesmo. Nesse caso, nós temos o 1,3-butadieno, tá certo? Mas eu vou dizer que a numeração 1,2 começa a partir desse carbono da direita para a esquerda, tá? Vou fazer a adição de HX na condição adequada, né? Lembre-se, por ser uma adição HX, nós temos que respeitar a regrinha de Markov-Nikov. Desta forma, a regrinha diz que o átomo de hidrogênio irá ligar-se ao carbono mais hidrogenado, ou seja, no carbono 1. E o outro grupo, o nucleófilo, irá ligar-se no carbono 2, porque é o carbocation intermediário mais estável, tá certo? Então vamos lá, da mesma forma como já fizemos anteriormente. A dupla ligação, uma das ligações, que é um par de elétron, desloca-se ligando ao hidrogênio, que vai vir para o carbono 1. Consequentemente, a ligaçãozinha simples aqui é um par de elétrons e desloca-se para o nucleófilo, e este nucleófilo formado irá ligar-se ao carbono 2. Por isso chamamos de ligação, aliás, de adição do tipo 1,2. E formamos, então, o composto, né, com apenas uma das duplas ligações quebradas, tá certo? Não se esqueçam, X é igual a cloro e bromo, tá certo? E a adição 4, né? No caso da adição 4, vamos lá, eu tenho o mesmo alcadieno que está aqui em cima, tá certo? Vou adicionar HX, né? Vou numerar, né, os carbonos. Eu tenho aqui o carbono 1, consequentemente esse é o 2, 3 e 4. Esta reaçãozinha nas condições adequadas, então aqui o éter, o que vai acontecer? A dupla ligação, uma delas é um par de elétrons, desloca-se ligando-se ao eletrófilo. Consequentemente, esta ligação covalente desloca-se na forma de par de elétrons, formando um nucleófilo. Só que neste caso, este nucleófilo ele não se ligará mais ao carbono 2, e sim ao carbono número 4, que aparece aqui, tá certo? Então o nucleófilo vem e se liga ao carbono 4, tá certo? O que vai acontecer? Esse carbono fica com uma ligação por fazer, que é o carbono 2, e o carbono 3 também com uma ligação por fazer, né? Então, a partir do momento que há uma quebra da ligação aqui, o par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons desloca-se para cá, esse par de elétrons vem e se liga ao carbono 4, automaticamente uma das ligações que está aqui, ela se desloca formando a ligação ao meio, tá certo? Então nós teremos o deslocamento da dupla ligação que estava entre o carbono 1 e 2 e 3 e 4, agora deslocada para o carbono 2 e 3, tá certo? Bem, se você me perguntasse, professor, qual é, né, a preferência das reações? Nós temos as duas reações ocorrendo simultaneamente, é uma competição entre elas. Mas, por se tratar de um composto conjugado,
a adição 1,4 é muito mais favorável do que a adição 1,2, tá certo? Então, no caso dos alcadienos conjugados, a preferência de adição é a adição 1,4. Dentro das reações dos alcadienos, tem uma que é muito importante, que nós chamamos de reação de Diels-Alder, tá certo? Essa reaçãozinha, ela é importante porque forma compostos que são de cadeia fechada, insaturados, a partir de compostos de cadeias abertas, que são insaturados. E esta reaçãozinha de Diels-Alder, ela é muito importante porque envolve compostos que são alcadienos conjugados, tá certo? Então eu vou colocar aqui um alcadieno conjugado, que é o nosso 1,3-butadieno, né? Mais, no caso, o eteno, que é um alceno bastante simples. Em condições adequadas, no caso aqui calor, o que vai acontecer? Lembre-se, a densidade eletrônica é representada aqui por um par de elétrons, tá certo? Nesse traço. Então, ele vem, liga-se a esse carbono 1 do alcadieno conjugado, tá certo? Então, o parzinho de elétrons vem e se liga aqui. Consequentemente, um dos pares de elétrons aqui da insaturação irá se deslocar aqui para o meio, formando a dupla ligação nesta posição, tá certo? E automaticamente, esta ligação, uma delas da dupla aqui, irá ligar-se ao outro carbono, né, do eteno correspondente, tá certo? Formando então o ciclohexeno, tá certo? Olha só, percebe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E perceba que duas das duplas ligações elas foram quebradas para formar ligação simples entre esse carbono, entre esse carbono e esse carbono. E houve o deslocamento de uma dupla ligação para o meio, que é representada aqui nesta posição. Tudo bem? Por fim, então nós temos as reaçõezinhas de adição em aromáticos. Tá? As reaçõezinhas de adição em aromáticos não são muito comuns, elas dependem de condições específicas. Tá? Vou demonstrar duas delas, a hidrogenação catalítica e a halogenação catalítica. Hidrogenação catalítica significa que ao anel aromático, no caso aqui representado o benzeno, em condições específicas, irá sofrer a adição de duas moléculas de hidrogênio. Essa condição específica é níquel como catalisador, 140 atmosferas e 180 graus Celsius. Perceba que essa reação ela não é uma reação muito tranquila de ocorrer. Se não houver essas condições extremas que estão colocadas aqui, essa reaçãozinha de hidrogenação não ocorre. Por quê? Porque o anel aromático é extremamente estável. No caso, hidrogenação significa que nós quebraremos as duplas ligações e cada átomo de carbono receberá um átomo de hidrogênio, formando então o ciclohexano, tá certo? E no caso da halogenação, mesma coisa, nós temos um anel benzênico, mais 3 moléculas de X2, que pode ser então Cl2 ou Br2, tá certo? Nesse caso, radiação ultravioleta e calor é o suficiente. Cada uma das 3 insaturações aqui irão quebrar-se e nós adicionaremos 6 átomos de halogênio a essa molécula. Então, se aqui X for cloro, nós temos o hexacloro ciclohexano, tá certo? Se for bromo, nós teremos o hexabromo ciclohexano, tá certo? Então, só para reforçar, que X pode ser cloro e bromo. Galerinha, então terminamos a nossa aula de reações de adição. Nós teremos ainda mais uma ou duas aulas sobre sínteses e reações orgânicas. E convido você a participar da nossa próxima aula. Tá ok? Um abraço e até lá.